Amém. Graça e paz, amados. Uau, que igreja mais linda. Logo não vai caber mais aqui. Glória a Deus por isso, né? Agradeço a presença de todos. Realmente é uma alegria ter vocês aqui conosco, como família de Deus, como igreja do Senhor Jesus, como noiva de Jesus que está aguardando a vinda dele. Que nós possamos realmente a cada dia, né, nos fortalecer, nos unir, para sermos a igreja vitoriosa que o Senhor vai vir buscar. Ao Mateus capítulo 19, que vai do verso 16 até o verso 22, que fala sobre um jovem. A juventude, ela é uma das épocas mais lindas da nossa vida. São fortes, cheios de vigor, de energia, cheios de disposição, tem a mente repleta de sonhos, de aspirações. Então o verso 16 diz assim: ele se ajoelhou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então a intenção do coração desta pergunta era obter um elogio, pois em seu coração ele se autodenominava justo e bom. A resposta que Jesus deu a ele: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Então, parece uma resposta meio bruta, né? Agressiva, diante de uma pergunta tão simples. Deus, ele analisa a intenção do nosso coração. E a intenção do coração deste jovem, quando ele disse bom mestre, era receber um elogio. Porque você veja bem, quando que a gente às vezes vai elogiar alguém, né? Eu vou elogiar o Mateus. Ô, Mateus, você toca pra chu, né? Ah, Mateus, pastor, bondade sua, você que toca mais do que eu. E a gente troca elogios, é gostoso, não é? A gente faz isso, e essa foi a intenção dele, foi trocar um elogio com Jesus. Ó, bom mestre. Ele imaginava que Jesus ia dizer assim: ah, meu jovem, você também é bom, que você também é aquilo. Mas logo em seguida ele recebe esse impacto, dizendo que não existe ninguém bom. Somente existe um, que é Deus, que está lá no céu. O resto ninguém é bom. Essa palavra bom, ela é categórica e muito comum no nosso meio. Mas o ser bom envolve outras qualidades profundas, amados, e interiores, que Jesus relata encontrar somente em Deus Pai. Então nenhum outro ser existente pode ser classificado como bom, por causa das consequências desastrosas dos nossos atos de bondade. Se nós observarmos no verso 18 aí de Mateus, continuando o diálogo, né? Então diz assim: aí Jesus respondeu com: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ocorre que ele citou o quê? A lei. Só que perceba o seguinte: a lei não são 10 mandamentos? Ele citou apenas 6. Por que ele citou apenas 6? O jovem rico, né, estava com uma visão muito distorcida do que era ser bom. E muitas vezes nós também podemos estar com a visão distorcida do que para nós significa ser bom. Não matarás. Mas esse não matarás não significa que eu tenho que puxar um gatilho. Por que estou morrendo na fila do SUS? Porque corruptos desviam verbas destinadas à saúde pública. Estas pessoas que desviam verba da saúde pública, o que eles estão fazendo? Eles estão matando. São assassinos. A falsificação de medicamentos para ter lucro. Não sei se você sabe, existe muita falsificação, que são feitos de farinha. Você sabia que uma pessoa hipocôndrica, isso que tem hipocondria, a pessoa vai tomar enganado achando que vai sarar, e na verdade aquilo está agindo apenas psicologicamente nela. Aqueles laboratórios que produzem bactérias nocivas à saúde com o objetivo de lucrar, que vai combater aquela bactéria que eles mesmos produziram, que não é uma coisa natural. Eu estou aqui analisando as consequências dos atos, que pessoas podem morrer por isso. Eu vejo assim, um simples copo quebrado, jogado no lixo, sem a devida proteção, tem provocado lesão naqueles que o manuseiam e que podem até morrer por uma infecção. A responsabilidade é nossa.
Então percebe, às vezes um simples ato, mas eu nunca matei ninguém, mas às vezes o ato que eu fiz, eu provoquei algo muito terrível. Pessoas morrem de frio, porque eu tenho agasalhos que nunca vou usar, mas está lá no meu guarda-roupa guardado. Pessoas que morreram lá por falta de um cobertor, por falta de um agasalho. Pessoas estão se suicidando, amados, porque receberam ao longo de suas vidas palavras de maldição e não de encorajamento. Às vezes seus próprios pais: você não vai dar nada não, rapaz, você é muito burro, você não faz nada. E vai aquilo entrando na cabeça dele, e ele vai se convencendo daquilo. Palavras matam, amados. A gente não precisa apertar um gatilho para matar alguém, mas a boca, a língua, ela é terrível, ela mata as pessoas. Então Jesus está mostrando aqui para o jovem, ele poderia estar matando pessoas por conta da sua irresponsabilidade. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida. Não existe nada pior, não existe a arma mais letal do que a língua. Mata as pessoas deixam de viver por conta disso. Provocada por quem? Por uma palavra errada. E essa palavra, amados, pode ter saído da minha boca, pode ter saído da tua boca. Veja a responsabilidade. Mas a palavra está dizendo assim: tem observado os mandamentos? Não matarás. Mas também Jesus disse àquele jovem: não adulterarás. E aí o jovem falou assim: não, isso eu não tenho feito, eu tenho mantido a minha linha, não tenho adulterado. Mas olha que a palavra fala sobre o adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Perceba que Jesus está falando com ele, e esta palavra, ela nos leva a uma consciência. O adultério não depende do ato, ele depende só do pensamento. Não furtarás. E a gente fala assim: não, eu não tenho roubado ninguém, eu tenho sido honesto, eu tenho trabalho, eu pago minhas contas, pago minhas coisas. Mas a palavra de Deus está falando com algo muito mais grave que isso. Um simples clipe, uma caneta, uma borrachinha, uma manga no quintal do vizinho, sem autorização expressa do seu dono, constitui apropriação indébita. Não darás falso testemunho. Falar mal de alguém baseado na seguinte frase: mas alguém me disse e eu estou passando para frente. Eu ouvi dizer e aí eu estou passando para frente. Estão dizendo por aí e eu estou passando para frente. Tudo isso é falso. Por quê? Porque se você não viu e não presenciou o fato, é o quê? Falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Eu acho que quem não sabe o que é honrar pai e mãe são os próprios pais e mães. Existem pais que pensam que honrar pai e mãe é realizar todos os desejos deles. Mas eu falo as coisas para ele, não obedece, então ele não me honra. Em grego, o substantivo timé transmite o sentido de estima, de valor, de precioso. Isso que é honra. Não tem nada a ver com obediência. Aí fala: então agora os meninos podem soltar, não precisa obedecer mais os pais. Espera aí. A obediência, ela entra quando o filho ainda é menor de 18 anos. Você está na tutela do teu pai, meu amigo, você vai honrar teu pai se você obedecer ele. Mas, em sua maioridade, ele passa a ser emancipado pela lei. E aí ele é dono dos seus próprios atos. E aí o pai não responde mais por ele, porque ele responde pelos seus próprios atos. Então, honrar o pai pela obediência é enquanto ele estiver na tutela do pai até os 18 anos. Passou essa data, aí esse vínculo de honra, ele se desliga. Todos eles têm a ver com amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Por isso que Jesus não mencionou os demais, porque ele estava falando especificamente para aquele jovem. O que eu faço para herdar a vida eterna? Mas para provar para ele mesmo a intenção do seu coração e se realmente cumpria este mandamento, Jesus o coloca à prova. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O verso 22 diz assim: ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. E aí o que acontece? Aí ele foi reprovado. Foi reprovado, porque aquilo que ele dizia que ele era, que ele olhou para dentro de si e falou: eu não sou nada disso que eu estou pensando. Por isso que Jesus, quando ele chega a Jesus, bom mestre, ele já tomou uma atravessada. Porque ele vinha todo cheio de si, acreditando que ele era alguma coisa. Queridos, deixa eu dar uma notícia para vocês: todos nós somos assim. Todos nós achamos que nós somos bons, que nós não roubamos, não matamos, não adulteramos, não damos falso testemunho, e por isso eu sou bom. Mas esse texto deixa-nos alerta que Jesus está dizendo assim: olha, você não é bom coisa nenhuma. Nós não somos bom coisa nenhuma, porque o único bom está lá nos céus, Deus. E por que ele é bom, amados? Porque ele olhou para a nossa pequenez, ele olhou para a nossa miséria, e ele olhou e teve compaixão de nós, e o amor dele, o amor que excede todo entendimento. Porque nós, pelos nossos próprios méritos, nós não conseguimos salvar a nós mesmos, amados. Nós somos, que nem diz o apóstolo Paulo, somos miseráveis, nós não temos nada dentro de nós. Mas R$1 que você der, tentando angariar vantagem, isso chama-se corrupção. Não importa o valor, importa a intenção. E esta intenção, Deus olhou para a humanidade, olhou, não salva um, não é só nós os brasileiros, não, em todas as nações do mundo são assim. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Percebe onde que nós erramos? Nós podemos falar assim: não, mesmo diante de tudo que o pastor explicou, eu não matei, não furtei, não adulterei, não tenho falso testemunho, eu tenho honrado meus pais. E você faz um cálculo assim e acha que não fez nada disso. Mas esta palavra diz assim, que um olhar, ele já deixou de cumprir todos eles. Então vamos imaginar aqui que por dia, 18 horas em média, que nós estamos acordados, nós consigamos nos defender de muitas provações. Mas que durante o dia você consegue errar somente um ponto, às vezes num olhar, numa distração, você consegue fazer num ponto só. Se nós errarmos em um desses, que nem diz essa palavra, uma vez por dia, em um ano nós erramos quantas vezes? 365 dias. Em 10 anos nós erramos quanto? 3.650. Não há nenhum justo sequer, porque eu duvido passar um ano e não errar em nenhum ponto, sendo que um ponto já é o suficiente. Por que não existem justos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso, amado. Por isso que não existe um justo sequer. Então ninguém, amado, por si só, está preparado para subir aos céus. Ou você acha que lá no céu vai entrar um adúltero, vai entrar um assassino, vai entrar uma pessoa que furta os bens, pessoa que não honra pai e mãe, vai entrar no céu? Não tem como. Porque o salário do pecado é a morte. Se nós pecamos, a recompensa é o quê? É a morte. Então podemos considerar, amados, esta morte como sendo a total separação de Deus, comumente chamada de inferno pela Bíblia. Quem então são os justos que serão salvos? Se nós acabamos de provar que não existe nenhum de justo, nenhum de nós
somos justos e tem a condição de entrar nos céus. Assim, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Ele se entregou em nosso lugar, pagando os nossos pecados e assim nos transformando em justos diante de Deus. Glória a Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. O que é justificados, amados? Nós não temos a condição de nos salvarmos, mas Jesus veio e entregou a sua vida por nós. Nossos pecados foram o quê? Justificados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se Jesus Cristo nos justificou, logo somos agora justos diante de Deus. E estamos aptos, não por nossos próprios méritos, mas inteiramente pela graça de Deus, a herdar a salvação preparada por Deus aos seus servos. Glória a Deus. Não somos mais dominados pelo pecado, mas somos dominados pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Fé é o quê? Fé é que Jesus Cristo me lavou, me limpou de todo o pecado. E agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, amados, as minhas ações mudam. Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, ele disse assim: eu vou vos deixar o Espírito Santo, que é o Consolador. Ele habita dentro de um templo não de paredes, mas um templo que é o nosso coração, o nosso templo. E santificar as nossas vidas, e a nossa vida muda. Quando nós aceitamos Jesus, nos batizamos, o Espírito Santo entra em nós e começa a fazer morada. E aí as nossas atitudes mudam, tudo que existe à nossa volta muda. Por quê? Porque eu já não sou dono mais de nada. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que penso pertence a Jesus. E aí eu não tenho que preocupar mais com as minhas coisas. Eu não tenho que preocupar mais com as coisas materiais, com tudo aquilo que está me preocupando. Aquele que não crê em Jesus Cristo, esse vai continuar naquela vida. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e começa a cantar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Esta é a palavra definitiva para as nossas vidas. Deus mandou a salvação para nossas vidas, e essa salvação se chama Jesus Cristo. E aqui diz assim: quem crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. É importante que nós saibamos disso. Amém, queridos? Eu queria, antes de terminar, eu queria chamar o Mateus aqui. Boa noite, querido. Tudo bom com vocês? Eu estava hoje mais cedo numa igreja chamada Moriá, de um amigo meu, Marcel, e a mensagem que foi pregada lá foi essa. Vocês imaginaram o que foi dito aqui hoje, foi dito lá na igreja. E o pastor usou um texto de Mateus 5, a partir do 6, versículo 6. Ele usou esse texto como tópico e foi desenvolvendo as mesmas coisas que foram ditas aqui hoje. E desde então Deus tem me direcionado agora, no último semestre do ano passado, Deus direcionou para mim poder estudar. Uma escola de música da cidade, antiga, muito conceituada, me ofereceu uma bolsa de estudos para me estudar música lá, e eu fui estudar música. E nesse período eu fiquei estudando música na sua teoria, na sua história, na prática. Sem saber, no meio disso tudo, surgiu uma outra bolsa de estudo numa escola pré-vestibular, que a mensalidade não é barata. Mais de R$300. Eu não tinha condições de pagar. E aí eu bati na porta e a escola me deu uma bolsa de estudos integral. Eu só paguei o uniforme,
nesse período, sem saber, Deus já estava movendo, e eu estudei durante um ano na escola de música, no cursinho. Quando foi na outra semana, eu me matriculei para fazer licenciatura em música na Universidade Federal do Espírito Santo. Passei em 6º lugar. Glória a Deus. Bom, resumindo, já aluguei a casa, o primeiro aluguel do mês já está pago, a minha mudança já foi levada, a casa já está pronta, e eu consegui entrar na Universidade Federal como baixa renda para mim poder receber os auxílios. Então eu vou receber em média uns R$400, que já paga o meu aluguel, que é 300. Então eu estou sentindo a cada dia que passa isso que o pastor falou aqui, pregou aqui, que a graça dele, que o amor dele, que a justiça dele tem se feito na minha vida, e eu decidi entregar as rédeas disso tudo para Deus e deixar para ver o que ele vai fazer. Amém. Amém? Mas eu estou aí. Amém, irmãos? Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém, queridos. Mateus. Então, amados, vamos orar ao Senhor, mas enquanto nós estávamos cantando aqui, tocou no meu coração para que nós adotássemos o Mateus não só com as nossas orações, mas nos mandar uma verbinha para te ajudar. Porque eu sei, amados, quando eu fui para a faculdade também, eu fui abençoado com doações. Então vamos orar, amados. Põe a mão no teu coração. Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor. Sabemos que Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos.